Ele foi um dos homens mais brilhantes do Império Romano, orador, escritor, político e, acima de tudo, filósofo. Mas sua vida não foi marcada pela tranquilidade da sabedoria. Sêneca viveu no centro do poder, cercado de intrigas, traições e crueldades. Foi conselheiro do imperador mais temido de Roma e, ironicamente, mesmo pregando a paz interior e a virtude, ele morreu acusado de conspirar contra o próprio imperador, acusado de trair aquele que ele tentou ensinar a pensar. Sêneca nos deixou não apenas ideias, mas sobrevivência. Ele ensinou que não temos controle sobre os golpes que a vida nos dá, mas temos controle sobre a forma como respondemos a cada um deles, e que não é o sofrimento que destrói o homem, mas a sua incapacidade de dar sentido ao sofrimento. Sêneca era um homem da razão, mas também da alma. Mesmo profundamente influenciado pelo estoicismo grego, ele não foi um repetidor de ideias. Ele adaptou, sentiu, transformou conceitos duros em sabedoria acessível. Falava de virtude, de autocontrole, da brevidade da vida, como quem já tinha encarado a morte todos os dias. E ele tinha. Desde cedo, enfrentou problemas de saúde que o colocaram entre a vida e a morte. Depois, foi exilado e passou a caminhar por um fio invisível entre o poder e a moral. Conselheiro de Nero, tentou equilibrar o império com a razão, mas não se governa o caos com lógica. E no fim, quando o próprio império se voltou contra ele, Sêneca não suplicou. Ele aceitou a morte como quem aceita o fim de um longo discurso. Com honra, com calma e com a serenidade de quem já havia se preparado para tudo. Essa talvez seja a ideia mais brutal e libertadora de Sêneca. A vida não é curta, se você souber o que fazer com ela. Quantas vezes você já repetiu que não tem tempo, que a vida corre depressa, que tudo passa rápido demais? Sêneca diria que isso não é culpa do tempo, mas da nossa falta de presença, porque a maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Perde tempo com o que não importa, se distrai com o que não preenche, foge de tudo aquilo que pede silêncio. Sêneca nos convida a cortar tudo o que é excesso, a parar de negociar a própria paz com as pressões do mundo, a lembrar que um dia a vida vai acabar, mas que isso não é motivo de medo, é motivo de urgência. Não foi à toa que Sêneca ficou conhecido como o filósofo da resistência emocional. Ele sabia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E dizia mais, que a maneira como você lida com a adversidade revela quem você realmente é. Você pode perder tudo: sua casa, sua posição, seu dinheiro, sua saúde. Mas se você ainda possui a si mesmo, você ainda tem tudo. Sêneca acreditava que o sábio não é aquele que evita a dor, mas aquele que a transforma em força. Não é aquele que foge do sofrimento, mas aquele que aprende com ele. E essa talvez seja a lição mais esquecida do nosso tempo. Um tempo que nos ensinou que ser forte é não sentir, quando na verdade ser forte é sentir, e ainda assim permanecer inteiro. Mas a virtude tem um preço, e no caso de Sêneca, o preço foi sua própria vida. Nero, dominado por sua loucura, acusou Sêneca de participar de uma conspiração para matá-lo e ordenou sua morte. Sêneca não se defendeu, não fugiu. Ele simplesmente aceitou. Fez um discurso final diante de seus amigos, abriu os pulsos e morreu como viveu, em silêncio, com dignidade e com coragem. Essa imagem ficou marcada na história como o símbolo de um estoico verdadeiro, alguém que não apenas falava sobre virtude, mas que a encarnava até o último suspiro.